do palco da Flowbiz Conference, vem pra cá, Augusto Gomes, nossa leitora da Meu cabelo, cara. Muito bom dia, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado, agora sim. Então, como o mestre Zig falou, sou pai agora, né? Já sou pai, daqui a pouco nasce. Vou me apresentar um pouquinho em mais detalhes aqui para vocês. Mas a ideia é que hoje a gente consiga bater um papo sobre os 3 principais pilares do evento, que é IA, Social Commerce e CRM. Vocês pararem para perceber e olhar o contexto como um todo, vocês vão analisar de que, de fato, esses são os 3 focos do evento hoje. E aí eu resolvi trazer para vocês como que a gente tem aplicado isso aqui na Wolf hoje. Então, antes de tudo, para eu conhecer um pouco de vocês, só uma pergunta que sai aqui do script. Quem é lojista aqui? Quem é dono de agência, trabalha com marketing, enfim. Ok, beleza. Respondendo essa pergunta que está aí no painel para vocês agora, quem aqui teve os melhores anos da história do e-commerce em 2020 e 2021, no período da pandemia? Beleza. Quem não trabalhava nessa época ainda com o mercado, está um pouco de fora aí da nossa amostragem, né? Beleza. E quantos de vocês, nesses últimos 2 anos, precisaram de muito mais esforço e de muito mais custo para vender? Tem alguém que trabalha no nicho e já trabalhava no nicho naquela época e não percebeu essa diferença hoje? Ou não? Ninguém, né? Beleza. A gente tem sentido lá também. Agora que eu já sei um pouco de vocês, como o mestre Zig muito bem comentou, eu sou um flamenguista doente. É uma curiosidade, inclusive, mais uma sobre São Luís, né? Nós somos a capital com o maior número de flamenguistas fora do Rio de Janeiro. Então, tem uma grandíssima influência do time por lá. Sou pai do Antônio, o Antônio nasce daqui a 40 dias, então minha esposa já está com a barriga lá pelas goelas, já está pedindo socorro, ele está grandão, graças a Deus. Sou de São Luís do Maranhão, mas moro em Caruaru, inclusive o escritório da Wolf fica lá, a nossa base fica toda lá. A gente tem um time de 10 pessoas hoje no presencial e são 9 pessoas no remoto. A gente começou como uma empresa completamente remota, ficamos por 4 anos no remoto e agora sim a gente está com o escritório físico por lá. E aí, 2025 tem me trazido uma série de reflexões, exatamente porque se a gente presta serviço para o lojista tem sentido na pele, que ele tem precisado fazer muito mais esforço, automaticamente adivinha de quem o lojista cobra, né? Do tráfego, do SEO, do CRM. Então, a gente tem recebido muito mais mensagem do cliente pedindo socorro e tentando entender o que está acontecendo do que no ano passado, por exemplo. Isso é inevitável. E aí, para a gente embasar isso com números, se vocês olharem para esse gráfico, vocês vão perceber que ele tem o faturamento por ano e o crescimento percentual por ano. Então, a gente teve aqui, ó, deixa eu ver se o meu laser funciona, calma. Apertei o botão errado aqui, agora sim. Vocês vão perceber que a gente teve um crescimento de 40% de 19 para 20, depois a gente teve 19,27 e aí a gente está regredindo. Em 2024, a gente só cresceu 10% no mercado. Não é que a gente parou de crescer, é que a gente está crescendo bem menos do que a gente crescia no período de pandemia. E aí, se a gente olha para essa linha que está traçada aí na tela para vocês, vocês vão perceber que a gente praticamente dobrou o mercado no intervalo de 5 anos. Então é óbvio que em algum momento a gente ia tomar uma regressão disso que está acontecendo e todo mundo ia sentir na pele. Custo ia subir, competitividade ia aumentar. Basicamente é como se a gente tivesse descoberto a fórmula do sucesso, o ouro. Quantas vezes vocês já viram o pessoal vendendo curso de e-commerce falando que é a fórmula para ficar rico, que 1 mês, 2 meses vocês vão vender 100 mil reais? Eu não conheço cases assim que são comuns. Acontece, mas é incomum. E aí, segundo um relatório do varejo de 2025, 52% dos brasileiros usaram o ChatGPT para auxiliar na decisão de compra nos últimos 12 meses. E quando eu falo dessa estrutura de eu não estou falando de um chatbot que está lá no site para atender esse cara, para ele tirar uma dúvida com um robozinho. Isso existe há muito tempo. Eu estou falando de fato dele usar o ChatGPT como tomador de decisão. Dele pesquisar pelo melhor tênis, pela melhor blusa. Dele ter uma busca conversacional dentro de uma plataforma que vai ajudar ele a tomar a decisão. Quem trabalha com mídia, quem analisa a jornada de compra já deve ter percebido que no Google Analytics a gente começou a ter ChatGPT como origem. Porque a gente está começando a ter muita exceção. E eu não estou falando de pouca exceção, as coisas de fato estão começando a mudar bastante ali dentro. E aí, qual que é o detalhe? 74% dos consumidores que usam inteligência artificial, ou seja, desses 52%, 72% dizem que de fato 74%, esses 74% comentam que ela influencia na decisão de compra, só que só 48% dos varejistas brasileiros estão investindo em IA para impulsionar as vendas. Ou seja, a gente tem uma lacuna imensa de mercado
para ser trabalhado. Isso eu falo de todo mundo no mercado. Aí a minha dúvida com vocês é, se o consumidor evoluiu para uma jornada não linear, com múltiplos touchpoints, ou seja, múltiplos pontos de contatos, a gente segue fazendo o mesmo playbook de 2019, achando que a gente vai vender mais e que a gente vai continuar crescendo do mesmo jeito. E eu já adianto para vocês que isso não vai acontecer de jeito nenhum. Revisando os números que a gente passou, eles são brutais. Primeiro, a gente teve um CAC médio que subiu 20% no ano desde 2022. É inevitável. Aí saiu uma notícia recente agora, né? Os custos da Meta vão subir. Mais CAC subindo por conta de aumento de custo de mídia paga. E a gente precisa buscar formas de controlar isso. Segundo número que a gente tem aqui, que é esse, o crescimento do e-commerce desacelerou em 40% na pandemia, 74% dos consumidores afirmam que a IA influencia nas suas escolhas, e só 48% dos lojistas, dos varejistas, têm usado a IA como uma ferramenta de geração de receita. E aí a minha ideia é que nesses próximos 35 minutos, 33 pelo meu contador aqui, eu mostre para vocês que isso não tem a ver com tráfego pago, isolado, com o criativo matador, não tem nada a ver com isso, apesar de muita gente vender isso. Isso tem a ver com a gente construir uma estratégia focada numa arquitetura, que é o que eu vou trazer para vocês. Se a gente para pensar na jornada de compra hoje, e aí eu quero que vocês acompanhem esse racional aqui comigo agora na tela, a Maria tem 34 anos, ela comprou uma mesa de jantar de R$ 2.800 na semana passada. Como que foi a jornada da Maria? Às 9 horas ela perguntou para o ChatGPT melhores mesas de jantar para apartamento pequeno. Às 9h15 ela salvou 3 opções dessas mesas no Pinterest, uma plataforma inspiracional. Depois ela veio ali no almoço, pesquisou no Google e apareceu um resultado para ela no Google Shopping sobre o melhor preço. Viu lá que estava com uma tag de oferta e encontrou. 15 horas ela viu um Reel no Instagram mostrando a mesa em uma casa real. Maria ainda não comprou, são 3 da tarde. E ela seguiu o fluxo da jornada. Às 19 ela mandou um link no WhatsApp para o marido. O marido foi, analisou, beleza. Voltou no site, ele aprovou, ela adicionou o carrinho, mas ela não finalizou. E aí, ela depois, no dia seguinte, recebeu um e-mail de abandono da Flowbiz, né, fazendo já propaganda da plataforma, mas comprou via Instagram Shopping. E aí, às vezes você, lojista, chega para o seu gestor de tráfego e fala assim, pô, mas essa campanha está com ROAS 2, por que ela está rodando? Cara, ele não vai computar isso tudo sozinho. Tem muita coisa acontecendo na jornada até a gente, de fato, conseguir gerar um resultado. Então, pelo amor de Deus, deixa a gente trabalhar. Tá? A gente sabe o que está fazendo no final das contas. Mas por que eu estou mostrando isso aqui, além de, claro, para vocês se conscientizarem do nosso papel? É de que se vocês acharem que só uma campanha matadora e que só fazer conteúdo todo dia, de todo jeito, vai funcionar, e se vocês não estiverem em todos os canais vocês vão vender, isso não vai acontecer. Não existe escala assim. Vocês vão estar se iludindo com métrica de faturamento, que é lindona, vocês terem 7 dígitos de faturamento, 8 dígitos de faturamento, e quando tu vai analisar a tua DRE no final do mês, tu tá cheio de custo e com baixo lucro. O foco não é esse. Quais são os 3 sintomas da gente ter desconexão operacional em um e-commerce? O primeiro ponto que a gente tem aqui, ROAS instável sem explicação. Em um mês meu ROAS está 10, no outro ele está 5, no outro ele está 3, no outro ele está 2, e eu sei que sazonalidade existe, é natural que a gente vá perdendo um pouco de performance em determinados momentos do ano. Mas existe um limite para isso, e não é porque a gente sabe que existe que a gente vai sentar e falar, vou aceitar isso, deixa o jogo virar. Isso não funciona assim. O segundo ponto, um CAC crescendo, e isso é inevitável, ele vai crescer. O nosso papel é fazer com que ele cresça menos e que a gente sofra menos impacto sobre isso. O terceiro pilar, dependência fatal do tráfego pago. E aí, a gente trabalha com uma métrica, né? A gente pelo menos tenta conscientizar de que em receita direta até 40% da receita ela vem de tráfego pago, só que isso está até sumindo, porque a gente já não consegue mapear a receita direta. Então a gente precisa ter um acompanhamento ainda mais claro de jornada de compra. Inclusive eu vou trazer daqui a pouco para vocês sobre isso. Enquanto isso, o concorrente de vocês está investindo em IA, está investindo na Flowbiz, está investindo em CRM, está investindo em social commerce de live, o Rafael inclusive vai falar aqui daqui a pouco sobre isso. E aí, nesses próximos 30 minutos, a pergunta que vai incomodar vocês. Espero que incomode. Se o consumidor de 2025 ele usa a inteligência artificial para pesquisar social commerce para descobrir múltiplos canais para comprar e o WhatsApp para decidir, por que a gente continua funcionando como se fosse em 2019? Não faz sentido nenhum. E aí, para a gente resolver esse problema, inclusive isso está sendo divulgado oficialmente hoje aqui no evento, estou tratando a Flowbiz de fato para a gente lançar
Arquitetura. A gente fala que é um organismo vivo a partir de agora, o Weave, que é um sistema onde há social commerce, CRM e outros pilares importantes, eles se conectam de fato. E a ideia é que a gente consiga construir os projetos da UF agora a partir de uma arquitetura. Então, o que é a Weave? A Weave significa tecer em inglês. Só que ela também é um acrônimo, que eu vou explicar para vocês. Por que tecer? Porque tecer a gente conecta fios, a gente conecta linhas, e a ideia é que a gente conecte esses diferentes fios de um e-commerce para que a gente gere receita para ele. Primeiro pilar é que a gente tem inteligência artificial como um sistema nervoso. Então, mais uma vez, a gente precisa usar a inteligência artificial de forma eficiente. Tem muito profeta do caos que comenta, pô, mas eu vou ter que desligar, vou ter que demitir, eu vou perder meu emprego. Não é assim, calma. A gente tem, na verdade, que aprender coisas novas e entender como que a inteligência artificial aumenta a eficiência operacional do nosso negócio. E trazer inteligência para dentro do negócio também, de fato. Lá na UF, a gente desenvolveu uma plataforma que está passando o vídeo aí para vocês agora. Quero que vocês, nesse momento, tirem um pouquinho o foco de mim e olhem para a tela. Que é o seguinte, a gente abastece ela com diferentes informações. Nome da empresa, o site da empresa, quantidade de sessões que ela teve, a taxa de conversão, que já vai aparecer o preenchimento ali para vocês também. Então, basicamente, a gente traz todas as métricas essenciais. Ticket médio, ou seja, o valor médio por pedido. Quais os principais canais de aquisição nesse primeiro momento. Depois, a gente tem o valor investido por canal, em Meta, em Google. A partir daí, a gente vai traçar o ROAS Meta e o ROAS Google direto, que a plataforma expressa para a gente, que não necessariamente é o natural. Depois a gente vem para cálculo de markup. É importante frisar que esse cálculo de markup é feito com base em benchmark de mercado. Então, por exemplo, lá para joias, a gente tem um custo de operação que é tantos por cento. Para utilidades domésticas, outros tantos por cento, ele já faz o cálculo ali naturalmente para calcular o ROAS mínimo. Aqui os principais canais de automação em CRM, qual que é a capacidade operacional de crescimento, ou seja, se ele de fato, esse e-commerce consegue absorver demanda. LTV e CAC médio, a gente sempre pensa nessa relação de LTV versus CAC de pelo menos 3:1, e ele traz o diagnóstico, saúde financeira, margem do produto, custos operacionais, receita mensal, investimento em ads, a performance do site. Os pilares da Weave, que é a nossa metodologia, que eu vou comentar com vocês, inclusive já tem aqui o acrônimo. Como que está esse pilar de workflow, integração dos canais de aquisição. Qual o plano de ação estratégico com base em cada pilar desse. Como que a gente vai criar audiência, como que a gente vai desenvolver o melhor criativo. Como que estão as nossas métricas. Então, a IA está aqui muito mais trazendo para o nosso analista e para o nosso cliente lojista uma análise robusta daquilo que precisa ser feito. Faz uma análise do rastreamento, se está bem mapeado, se não está bem mapeado. Se tem Google Tag Manager, Metapixel, recomendações, enfim, ela traz um plano de ação aqui completo. Lá no final, ela também faz uma análise da copy do site. Então, ela traz uma pontuação geral de texto. Página inicial, categoria, página de produto e o plano de ação de texto. No final, ela traz um resumo executivo, como vocês podem ver. E claro que se a gente está trabalhando para aumentar a eficiência operacional, a gente tem que ter inevitavelmente o plano de ação, que ele traz aqui um plano de curto, médio e longo prazo, pensando aí em até 90 dias. E tudo isso é baseado em benchmarks de mercado. Então aqui a gente tem todos os benchmarks de ROAS ideal por canal, a gente tem ticket médio referência, taxa de conversão referência. Então qual que é a ideia dessa plataforma? É que a gente consiga levar a inteligência para o nosso time na hora de otimizar uma conta e a gente consiga levar a inteligência para o nosso cliente, para ele saber exatamente com base em que a gente está fazendo uma otimização, desenvolvendo texto, um conteúdo de SEO, um fluxo de CRM e o porquê que ele precisa se desenvolver naquilo. E aí, falando do segundo pilar, que é social commerce como um showroom inteligente. Então, Instagram não é lugar da gente focar em catálogo, é ponto de venda, virou ponto de venda. E se é rede social a gente constrói relacionamento para a gente poder vender depois. Então, a gente tem o cliente, a gente tem alguns clientes que estruturam muito bem o seu conteúdo no Instagram de uma forma estratégica. Eu resolvi trazer aqui um DNA disso para vocês. Esse cliente é Cesar Casa, eles trabalham com utilidades domésticas, e eles têm stories gerados diariamente. Vocês podem perceber que o story dele está ativo aqui no momento que eu tirei esse print. Os destaques são estruturados, são direto ao ponto. Além disso, a gente também tem um volume pequeno de destaques, inclusive está até repetido aqui, mas a ideia de fato é essa, transmitir de que os destaques estão estruturados. Ele não tem um volume muito grande de destaques, mas ele tem isso feito de forma estratégica. Se vocês verem, os posts pinados, eles são de ofertas em vigência. Esse é um cliente que tem até o verbo varejar, né? Ele vareja muito. Então, ele, de fato, faz muita oferta, faz muita promoção, e o foco dele tem sido esse, tem funcionado. É assim que ele se posiciona. Depois, a gente tem a Dante Capelli, que é um posicionamento totalmente diferente. Eles vendem artigos em couro.
Eles têm um posicionamento que é muito mais minimalista, vocês vão perceber que eles não têm oferta em vigência. Os posts pinados, eles expõem muito mais os produtos. Os destaques deles também expõem produtos, e inclusive, eles nem têm stories ativos. É difícil eles postarem história, mas Reels, todo dia, eles postam praticamente. Zig, não sei se o Rafa está aqui na plateia, mas daqui a pouco ele vai estar aqui com vocês. Eles são clientes da gente também lá, e já é um outro posicionamento. Aqui é uma máquina de fazer live, né? Como vocês já sabem. Então, vai ter muita live, vai ter muita oferta, vai ter uma precificação muito agressiva, vai ter um posicionamento muito humanizado e ele vai levar essa clareza, porque é isso que a marca faz de fato. Então, inevitavelmente, ele vai ter um posicionamento diferente da Dante Capelli. Posts diariamente renovados, Reels, oferta, live shop, grupo VIP sendo abastecido o tempo todo, porque a gente roda captação praticamente o mês inteiro, porque basicamente todo mês a gente tem live. E aqui tem a Mania Brasil, que eu não sei se a Paty já chegou, mas ela iria vir para cá, que é um baita exemplo também de case que a gente tem e que já é uma outra ideia. Aqui a ideia dela é trazer credibilidade. Mostra que tem loja física, onde é o endereço. Aqui a história da marca que começou com a mãe dela. Então ela está trazendo uma construção de social commerce muito voltada para o posicionamento, para a geração de credibilidade, mas também não é um posicionamento minimalista como o Dante Capelli. Então a ideia aqui é que vocês percebam que o social commerce ele tem uma estratégia por trás, mas ele precisa ser personalizado. Não adianta a gente querer fazer da estratégia do outro a nossa estratégia, porque em algum momento isso vai se perder. Tom de voz de marca é uma coisa que precisa ser construída ao longo do tempo. E aí, falando ainda de social commerce, tem um canal que a gente analisa lá no GA4. Isso aqui, para quem não conhece, é uma plataforma que aqui sim a gente analisa a jornada de compra e não dentro da meta do Google. O que isso aqui quer dizer para a gente? IG Shopping é basicamente ali a lojinha do Instagram da gente e que é um canal que tem altíssimo potencial de escala, porque a gente tem muita taxa de conversão. Taxa de conversão média do mercado em canais saudáveis, 1%. Vocês estão vendo uma taxa de conversão média aí de 4%, 4,92%, quase 5%. E esse é um canal que por vezes é menosprezado. Muita loja está com lojinha do Instagram desconfigurada, ou ela não está bem posicionada, e a gente não leva em consideração. Além dessa receita gerada, vocês vão ver que aqui embaixo a gente tem um outro gráfico. Esse é um gráfico que ele divide os touchpoints. Lembra que eu falei sobre ponto de contato? Começou no ChatGPT, passou para o Pinterest e assim sucessivamente. Aqui ele mostra exatamente isso. Essa é uma coisa que pouco lojista e pouco profissional do e-commerce analisa, infelizmente. Mas o que isso aqui expressa? Os pontos de contato iniciais são os canais responsáveis por descoberta da marca. Então, está no topo do funil em dado momento. Depois a gente tem pontos de contato intermediários, canais responsáveis por relacionamento com a marca. Lá no final, a gente tem os pontos de contato finais, que são, de fato, responsáveis por conversão da marca. E isso vai mudar, tá? De nicho para nicho. Aqui, por exemplo, a gente está falando de um nicho que é mais de compra muito mais por impulso, é um nicho de moda esse cliente. E lá no final vocês percebem que o Facebook teve um papel absurdo. Quando a gente fala de um nicho intencional, como Home Center, por exemplo, lá no final vocês vão perceber que o Google dá um pico. Porque a decisão de compra veio muito mais por uma busca intencionada do que como nesse caso aqui que veio por impulsão. E o pilar 3, o CRM como um motor de reativação inteligente. CRM vai muito além de nutrir lead, da gente só disparar e-mail aleatório com conteúdo. A gente, de fato, tem que tratar isso como alguém que vai comprar mais vezes da gente para pessoas que vão comprar mais vezes e vão comprar mais caro da gente, porque a ideia é que a gente aumente ticket. Inclusive, a gente tem um cliente que chegou na Wolf e o e-commerce ele chegou com recompra baixa, CAC alto, problema clássico de muita dependência de tráfego pago, e aí a gente conseguiu fazer uma reestruturação completa de trazer um CRM segmentado por comportamento de compra, matriz RFM, automações de e-mail, WhatsApp integrado para reativação, e aqui a gente plugou estratégias de SEO também para ajudar na construção do funil. E aí, o resultado que a gente teve foi esse. Vocês vão perceber, acho que vai ficar pequenininho, mas os números estão verdinhos. E aqui eu deixei a métrica alta para você, clara aqui, né, maior, para vocês terem mais clareza de tudo. Então, o LTV saltou para R$ 538, cada cliente vale agora 540, isso é varejo, tá? Não é atacado. B2C, de fato. CAC caiu 52%, de 163 para R$ 77. CAC de novos clientes, a gente está agora com R$ 118. E taxa de recompra subiu 65%. Uma base existente gerando receita de recompra para a gente. Então, de fato, funciona. Ajuda na jornada e contribui muito para a gente trazer um resultado muito mais robusto para o nosso negócio de loja virtual. E aí, qual que é a diferença da performance real para a performance de mentira quando a gente vai mapear? Primeiro ponto é que na performance de mentira, o teu ROAS ele vai estar oscilante,
e ele vai estar alto, mas a tua margem vai estar baixa, porque tu está mapeando essa jornada de compra pouco. Tu vai ter muito gasto e no final das contas você vai ter uma métrica de vaidade. É lindo abrir o gerenciador e ver que tem ROE 50. É bonitão. Se a gente posta isso, chove de lead lá na Wolf, porque todo mundo quer ROE 50. E a performance de verdade, que é o que a gente normalmente foca, você vai ter um ROAS crescente e constante, tu não vai ter um pico de ROAS 50, mas ele vai crescer com constância e isso vai ajudar o teu fluxo de caixa. Você vai ter um ecossistema integrado, você vai ter um CAC que ele vai decrescer, um LTV que ele vai crescer, margem preservada, e isso vai dar muito mais liberdade para o dono do negócio conseguir agir de forma estratégica e também para a gente trabalhar de forma estratégica. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através da nossa arquitetura, que é o IVE, que agora ela tem um nome. O que significa o IVE pensando no acrônimo? Primeiro, um workflow integrado. O primeiro passo é que a gente consiga fazer com que todas as áreas se conectem. Mídia, performance, CRM, SEO, inteligência artificial. Então, a ideia é que a gente consiga fazer com que as nossas campanhas estejam conectadas com os nossos canais de mídia, porque a gente sabe que essa é uma carência de mercado, canais conectados. Segundo ponto, estratégia de performance. A gente não otimiza campanha isolada, porque não costuma dar resultado. A gente otimiza e a gente constrói funil de vendas com base em uma análise robusta de jornada de compra. A ideia é que a gente desenvolva isso. Audiência e dados. A gente precisa entender para quem a gente está vendendo e analisar o dado de acordo com isso. Então, a interação gera inteligência, o cliente se conecta de acordo com diferentes canais que vão impactando ele na jornada e cada canal precisa saber o impacto do outro. Só que essa é uma questão que a inteligência artificial, que nem o Vini falou ainda há pouco, não resolve sozinho. Tem que ter um ser humano que vai estar analisando essa jornada de compra e a gente precisa usar a inteligência artificial para aumentar a eficiência disso. Depois, a gente tem os visuals, que são os criativos de alta conversão. Inclusive, que também é uma dor. Hoje, com o volume de segmentações muito menor que a gente tem em Facebook, em Instagram Ads, a gente precisa que os criativos, eles de fato segmentem muito mais o público de acordo com uma comunicação alinhada com o público-alvo, do que a gente trabalhar com uma segmentação que hoje ela é extremamente limitada. É muito mais um direcionamento que a gente dá para a plataforma do que a gente, de fato, blindar aquele anúncio de ser entregue para um público que a gente não quer. E por último, mas não menos importante, engajamento e métricas, que é onde a gente revisa os indicadores, a gente analisa os dados e entende como que cada canal tem gerado engajamento na jornada de compra. E aí, como que normalmente a gente comete erro, né? Então, normalmente quando vocês assistem uma palestra, assistem um workshop, uma aula, enfim, a gente quer executar tudo de uma vez. E a gente também já errou nisso, só que não funciona. O que eu resolvi trazer para vocês aqui? Os principais erros. Então, o primeiro ponto, implementar sem mapear a jornada. Para a gente conseguir implementar essa arquitetura, para a gente conseguir implementar CRM, inteligência artificial, social commerce, tráfego pago, a gente tem que entender da construção da jornada do nosso negócio para que a gente consiga atuar de uma forma assertiva em cada etapa. Segundo ponto, como eu comentei, querer fazer tudo de uma vez. E o terceiro ponto, a gente medir canais isolados. O meu ROAS da Meta sozinho, o meu ROAS do Google sozinho. Tá, mas o impacto que SEO, que CRM teve nessa construção, como que eu mapeio isso? E aí eu trouxe um plano de ação para vocês. Por mais que vocês não sejam clientes ou que vocês sejam donos de agência e queiram aplicar alguma coisa, a Weave é um nome para uma coisa que deve ser feita por todo mundo. Então vocês podem sim aplicar isso aqui como um plano de ação. Primeiro ponto, os primeiros 30 dias que vocês integrem os canais, ou seja, mapeiem a jornada, entendam como que o cliente está atuando em cada ponto de contato, alinhem todas as áreas da operação. Então imagina, tu está anunciando muito produto com pouco estoque, ou está anunciando muito produto com baixa margem. Alinha esses canais, alinha essa integração dentro do teu negócio. Dos dias 31 a 60, inteligência e automação. Começa a usar a inteligência artificial para te ajudar na tomada de decisão dos dados que tu tem em mãos. Isso vai contribuir muito para vocês aumentarem a eficiência. Dia 61 a 90, e aí sim você integra o ecossistema completo. Aqui tu começa a integração, não é que tem que estar tudo pronto. Pega tudo que já foi construído e começa a tratar isso de uma forma integrada com todo o teu time de fato. Não adianta a gente tratar o negócio com diferentes braços, a gente tem que tratar o negócio com uma integração completa. Quando uma metodologia funciona de verdade, o que acontece? E aí vocês vão ter os indicadores de estou aplicando certo, que o Augusto falou lá, ou não estou aplicando certo. É isso aqui que vocês vão ter que mapear. O CAC diminui enquanto a LTV aumenta. Dependência do tráfego pago reduz, porque outras fontes geram demanda, e aí vocês não vão ter só um canal de aquisição atuando para vocês. A operação fica muito mais previsível, e é exatamente com isso que a gente elabora a projeção de vendas lá na Wolf. A gente não promete resultado, mas a gente elabora plano de ação e a gente projeta resultado. Depois, a gente vai ter, além desses 3 primeiros pontos, margens que se preservam, o crescimento é sustentável. Imagina, no mês, tu tem margem altíssima, no outro mês tu não tem margem, fica no vermelho.
Isso é um dano absurdo para o teu fluxo de caixa, a tua DRE fica vermelha, as coisas não funcionam como se espera. E aí vocês vão dormir tranquilos, o sistema funciona sem vocês e as coisas, de fato, se operacionalizam de forma eficiente. E eu não estou prometendo alguma coisa aqui para vocês, eu não estou falando que você chegar lá no stand da Wolf agora e fechar com a gente, ou acontecer qualquer coisa no futuro para a gente ter uma parceria, ou você, gestor de tráfego, analista de mídia, profissional de marketing, se você aplicar tudo isso, você vai ter todos os resultados do mundo. Estou falando que isso é um processo. Se vocês aplicarem isso no passo a passo, de fato, e vocês tiverem essa integração bem feita, as coisas vão ser, de fato, construídas passo a passo. Não existe curto prazo. Claro que quando a gente pensa em e-commerce, a gente fala de que as coisas acontecem muito mais rápido do que no mercado físico. E é normal. Só que não é tão rápido assim como se vende também. Então, vocês acabaram de ver como que isso funciona e como que a gente entrega isso para o mercado. E aí, lembra daquela primeira pergunta que eu falei no começo do nosso papo? Se o consumidor evoluiu para 2025, por que a nossa operação ainda está em 2019? Sendo que agora vocês já sabem o caminho de como aplicar diferente. Agora vocês têm a resposta e o mais importante, vocês têm a solução de como fazer que isso aconteça de fato. E aí, para a gente ir encerrando já esse papo que eu tenho aqui com vocês, vocês têm duas opções saindo daqui. Opção 1, vocês vão continuar no antigo. Vocês vão continuar otimizando campanha por campanha, vendo o CAC subir, vendo ROAS instável, vendo margem ser diluída. E aí, ninguém dorme tranquilo assim. Nem a gente como empresa que oferece serviço, nem você como lojista, que está ali cobrando da gente o tempo todo. E aí, o segundo, evoluir para o novo. É vocês trabalharem com uma integração de fato, vocês conseguirem construir uma arquitetura que conversa com o consumidor, onde IA, social commerce, CRM, de fato se integram e a gente consegue fazer uma construção de resultado positivo. E aí, para a gente de fato encerrar, a frase que eu quero deixar para vocês refletirem um pouco é: 2025 não é sobre gastar mais em mídia, é sobre a gente conseguir vender melhor para quem já decidiu comprar. E é um jargão para a gente hoje em dia na Wolf, a gente tem tratado isso dessa forma. Performance não é promessa, é processo. E o processo que funciona em 2025 está aqui, agora, disponível para vocês. Se vocês quiserem saber mais como que a gente constrói isso, como que a gente trabalha com essa metodologia, vocês podem passar no nosso stand que a gente está lá esperando vocês. E por mais que você não compre da gente agora, a gente está à disposição para bater um papo, trocar uma ideia, inclusive se você discordar de alguma coisa que eu falei aqui. Tá bom? Muito obrigado. É isso.